Pode. Pode, está em casa. Então, muito boa noite, sejamos todos bem-vindos aqui no Luz Eterna hoje, nosso trabalho de passe, a terça-feira. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar para as pessoas é que o passe, ao contrário do que às vezes a gente acredita, ele não vai acontecer exclusivamente lá na câmara de passe. Na verdade, o trabalho de passe, de atendimento, começa no momento em que a gente chega na casa espírita, ou às vezes até antes. Então, nós estamos num ambiente que foi previamente preparado para receber cada um de nós, um ambiente que foi saturado com boas energias, pela equipe que já trabalha aqui bem antes da gente chegar. E o que acontece? No final do trabalho de passe, ele vai acontecer ali na câmara, né? Então, para a gente realmente poder receber o que a gente veio aqui buscar, é mais do que justo que a gente faça também a nossa parte. E o que a gente pode fazer para ajudar a tornar mais eficiente esse processo todo, né? É a gente ajudar a criar essa sintonia, onde a gente realmente se coloca numa posição que favorece o assimilar dessas energias todas que a gente está aqui para receber. E a melhor maneira da gente fazer isso é a gente criar um ambiente mental favorável e homogêneo. E uma das maneiras que a gente tem para homogeneizar esse ambiente, favorecer a elevação de pensamento, é a prece. Que para nós, aqui na Casa Espírita, não vai constituir de maneira nenhuma um ritual, mas é uma maneira da gente mudar a nossa frequência de pensamento, a nossa frequência vibratória e criar esse movimento de coesão, né? Então eu convido todo mundo a sentar da maneira mais confortável que puder, respirar, porque é através da respiração que o nosso organismo capta, através dos nossos centros de força, através dos nossos poros, todas essas energias, para a gente relaxar, mentalizando alguma coisa legal, mentalizando alguma coisa que nos transporte, que nos enalteça, traga bons sentimentos para a gente, que a gente possa mentalizar Deus, nosso Pai, da maneira como cada um compreender, como cada um achar mais fácil criar esse elo. E assim a gente vai agradecendo a oportunidade de estar aqui, a gente vai agradecendo a atenção, o carinho que a gente está recebendo nesse momento da equipe espiritual, buscando sintonizar e abrir o nosso coração para que a gente esteja nesse ambiente de corpo e de alma. E assim a gente começa a nossa reunião de hoje e coube aí a mim a tarefa de estar aqui com vocês. E a razão da gente ter uma palestra não é de maneira nenhuma, né, ensinar alguma coisa para alguém, mas sim de a gente trazer vocês para esse momento presente e, se possível, provocar algum tipo de reflexão que a gente possa levar para casa. É de botar aquela
pulguinha atrás da orelha, né? E o tema que me foi passado para a gente bater papo é o êxitos e fracassos, causas e consequências. Então, a primeira coisa que a gente olha aqui, né, êxitos e fracassos, causas e consequências, são, às vezes, aqueles momentos em que a gente acaba não tomando as melhores decisões. Mas a primeira coisa que eu trago, vamos ver se vai dar certo, vai. É uma frase bacana, que Deus é a expressão máxima do amor. Portanto, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Então, por maiores que sejam os erros que a gente comete, é errada aquela ideia de que Deus nos abandona ou que nós nos afastamos de Deus. Porque no fundo, a gente acaba tendo uma ideia de Deus meio contraditória. A gente tem uma tendência a humanizar Deus e atribuir a Deus os mesmos caprichos que a gente tem. Então, Deus não vira a cara para ninguém. Mesmo aquelas pessoas que cometeram aí erros imensos, criaram confusões históricas, mesmo essas pessoas não foram de maneira nenhuma abandonadas por Deus. E é interessante a gente entender isso aqui. Somos todos iguais perante a Deus. A gente fala isso, mas às vezes a gente não para pensar no sentido que tem isso aí. Então Deus cria sempre, desde sempre e para sempre. O tempo para Deus não existe. Existe o tempo de Deus. E quando a gente diz que todo mundo é igual perante a Deus, é porque existem duas certezas, né? A primeira é que Deus nos criou a todos simples e ignorantes. Então, quando a gente fala ignorante, significa não sabendo. Neutros para o bem, neutros para o mal. Então, todos nós, vamos chamar de momento zero da nossa existência, a gente é igualzinho. Simples e ignorantes. Mas no momento 1, 2, 3 e 4, cada um de nós escolhe o seu caminho, que vai levar cada um de nós para onde a gente escolheu ir. Mas uma outra certeza é que no final, todo mundo chega no mesmo lugar, porque Deus criou todo mundo simples e ignorante, mas com um único destino, que é a perfeição. Então Deus não tem ansiedades e nem frustrações com nenhum de nós. Porque é certo que começamos e que temos um destino, todos, a perfeição. Quanto tempo isso vai demorar? Depende das escolhas de cada um. Mas com certeza a gente chega aqui no final da caminhada, se é que existe o final da caminhada, mas a gente está rumo aí à perfeição. E o que é a perfeição? É quando o espírito consegue desenvolver todas as suas aptidões intelectuais, mas também todo o seu potencial moral. Então, quando a gente fala em espírito superior, superior a nós, a gente está falando daquele cara que passou por tudo que a gente passou e conseguiu vencer tudo que a gente tem para vencer. Então é o camarada que já chegou lá. É o cara que conhece o caminho. Ele consegue olhar para trás e ver
aonde cada um de nós está nessa caminhada. E por ter passado por tudo isso, ele é aquela pessoa que tem condição de dizer, olha, por ali não vai ser tão fácil, vai mais para lá um pouquinho. E é para isso que eles estão aí conosco. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum tipo qualquer de tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência outra? Na verdade, a vida, como um todo, ela vai ser feita de escolhas. E essas escolhas vão pautar a nossa história. E é através do livre-arbítrio que Deus permite que a gente faça essas escolhas. Por quê? Porque a gente precisa aprender. E quando a gente escolhe errado, o que a gente faz? A gente volta e faz de novo da maneira certa. Junto com o livre-arbítrio, a gente tem a ideia da justiça divina. Porque, segundo a gente mesmo às vezes diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente semeia e a gente colhe. E Deus não interfere na semeadura e também não interfere na colheita. Então a gente não pode plantar pimenta esperando colher rosas. E o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência, que ele toma consciência de si mesmo. Porém, é fato que quanto maior é a consciência, maior é a responsabilidade. E a gente tem o bem e o mal. E como é que a gente discerne entre o bem e o mal? Jesus colocou de uma maneira muito simples, que é o faça para os outros aquilo que você quer que façam para você. Se uma coisa é boa para mim e ruim para os outros, ela não pode ser boa. Se uma coisa é ruim para mim e boa para os outros, também não é legal. Uma coisa vai ser boa quando for boa para mim e boa para os outros. Simples assim. Porém, outra mania que a gente tem, além de humanizar Deus, é a de terceirização. A gente é ótimo em terceirizar. Sendo assim, a gente terceiriza o bem e o mal, exatamente para que nós nos abstenhamos da tal da responsabilidade. E quando a gente fala em tomar consciência, é porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E sim, a gente vem com isso de fábrica. Já não é um opcional, isso já vem de fábrica. Está dentro do pacote. Então você já vem ali, impressa na tua consciência, as leis de Deus. Só que você só percebe que você contrariou alguma dessas leis quando o desconforto vem. Seja o desconforto moral, seja o desconforto físico. Quando você sente que a tua vibe não está legal, que ela mudou. Só que você só consegue entender isso quando você tem a compreensão e a responsabilidade por aquilo que você está fazendo de uma maneira clara, que é quando você sente o peso dos seus
atos, quando você assume a responsabilidade, né? E no Livro dos Espíritos, eles colocam a seguinte observação: das aflições pelas quais a gente passa, eles dizem o seguinte: se dividimos em duas partes os males da vida, as que o homem não pode evitar. Pô, eu estava lá na praia, teve o tsunami e eu já era. Eu estava lá no vulcão, alguma coisa nesse sentido, né? E no segundo grupo, as que ele foi causa primária, ou por sua imprevidência, ou pelos seus excessos. Então, olhando essas duas raízes de aflição, dizem eles, notaremos que a segunda excede em muito a primeira. Tem um ditado que diz assim: dentro de mim há dois cachorros. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Às vezes não saímos das dificuldades por falta de ajuda, mas por teimosia nossa. E as coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem até a hora que a gente resolve agir diferente. Diz André Luiz que somente solucionaremos nossos problemas se não fugirmos deles. E a gente tem duas coisas para a gente pensar em termos históricos, por exemplo, que é a questão da ética e da moral, que vão evoluindo conforme a consciência coletiva evolui, conforme a gente cria uma consciência coletiva melhorzinha. E a prova disso é que algumas coisas que a gente olha hoje e entende que não são legais, em determinados momentos históricos, eram aceitas e faziam parte do cotidiano das pessoas. E a sociedade evoluiu ao longo dos anos e decidiu coletivamente que determinadas práticas não são mais aceitas. E a gente tem isso como um reflexo da evolução espiritual dos seres. Mas não são somente os seres que evoluem. Quando os seres evoluem, os mundos também evoluem. E didaticamente, lá no Livro dos Espíritos também, Kardec cria uma escala didática. Então, lá no começo, a gente vai ter os mundos primitivos. Por quê? Porque Deus cria sempre. A estimativa da idade do universo é alguma coisa em termos de 13,5 bilhões de anos. A idade da Terra é 4,5 bilhões de anos. Nesse tempo todo, alguma coisa aconteceu. Então, existem mundos que foram criados antes do nosso, e que quando o nosso foi criado, já tinham praticamente a idade que a gente tem hoje, e mundos que foram criados depois do nosso. Porque não faria sentido, e a pluralidade dos mundos habitados também faz parte dos conceitos, dos alicerces da doutrina espírita, porque não faria sentido a Terra
ser o único planeta habitado, porque a Via Láctea é só uma das galáxias. O Sistema Solar faz parte da Via Láctea. Se a gente começa a pensar em número, a cabeça vai lá longe. Então, primeiro, os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da humana, que é quando a Terra estava lá na sua pré-história, lá atrás. E a gente já passou por isso. E a gente, conforme evoluímos como sociedade, evoluímos também a categoria desse planetinha. Então nós viramos um mundo de provas e expiações, que tem como característica o domínio do mal sobre o bem. Alguma dúvida quanto a isso? Então a gente vê que esse mundo é confuso, até porque nem todos os espíritos que estão aqui hoje foram criados no mesmo tempo. Temos espíritos com trajetórias diferentes aqui dentro do nosso planeta. A gente só é igual perante a Deus lá quando a gente sai do forno. Depois cada um é cada um. E a próxima etapa, ou a etapa seguinte da evolução do planeta, é a dita fase do mundo de regeneração, que é para onde a gente está caminhando à medida que a gente se melhora. Mas, ainda assim, a gente ainda não tem o predomínio do bem, que vai acontecer lá na frente. Então, a caminhada é longa. Depois vem o quê? Mundo ditoso, aí sim, onde o bem sobrepuja o mal. Mas veja que se sobrepuja o mal, mundo ditoso tem um pouquinho de mal também. Ainda a gente não se livra desse troço. E a gente só se livra nos mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E qual que é o problema? O problema é quando a gente se olha no espelho, a gente se acha a última bolacha do pacotinho. Mas em termos de mundo, a gente está ali, ombro a ombro com os mundinhos primitivos. Nós estamos no comecinho. O nosso ainda é um dos mundos mais atrasadinhos que tem. E como que Deus dá uma acelerada quando o negócio está muito moroso? Ele faz um troço chamado remanejamento. Quando chega no momento em que a coisa está muito conturbada, ele pega essa turminha que está aqui, que está teimosa, está reinando, não quer andar e não quer deixar os outros andarem, e ele remaneja essa turma lá para o mundinho primitivo, porque a vibração vai ser a mesma, e bora pintar caverna. Da mesma maneira que para dar uma acelerada, ele pega uma turminha lá do mundo de regeneração e puxa para cá. E a gente percebe, olha que bacana, que nos últimos 100, cento e poucos anos, isso aqui acelerou, pelo menos tecnologicamente, de uma maneira absurda. Só para a gente ter uma ideia de como é que foi essa aceleração, no final da Segunda Guerra Mundial, o planeta tinha 2,5 bilhões de habitantes, 1945. Hoje nós estamos em 8 ponto alguma coisa. Da onde que veio esse povo todo? A gente falou ali de ética e falou de moral. Mas vamos dar uma olhada no que são essas duas coisas. A ética tem como fundamento explicar as regras e comportamentos morais do ser humano de maneira racional e científica, através de legislações que legitimam esse comportamento perante a sociedade. Portanto, a ética é coletiva. E a moral? Moral está relacionado com o conjunto de regras aplicadas no cotidiano por cada cidadão, conforme o seu próprio entendimento entre o que é certo e errado. Então, enquanto a ética organiza a legitimidade dos comportamentos, que também pode variar de lugar para lugar, a moral ela é particular. Ela vai de cada indivíduo à medida que toma posse da sua consciência. Portanto, a moral é individual.
E é dito que cada um é responsável pela sua evolução. A evolução é tarefa e conquista individual de cada um de nós. Mas, vamos falar sério, que viver aqui nesse mundo não está fácil. E que muitas vezes a vida vira a gente de cabeça para baixo. Não é mole. Está aqui. E a gente enfrenta cotidianamente uma série de desafios que põem à prova a nossa resiliência, a nossa paciência, nosso equilíbrio. E são vários esses desafios. Eu listei alguns deles, só para a gente passar em revista, sendo que um dos mais complicados é a tal da convivência. Porque nós somos heterogêneos. A gente tem visões diferentes, pontos de vista diferentes. E eu diria que o maior caldeirão que tem, aonde realmente tudo está junto e misturado, não é outro senão a família. E é justamente aí que Deus une as pontas soltas, porque caminhamos todos para a perfeição, mas caminhamos todos em direção do amor, do perdão. E é na família que a justiça divina, o amor divino, coloca a gente para atar as pontinhas soltas. E são diversos os tipos de família. Prova de que cada pé cansado tem o seu sapato velho. Que mais? Escolher as nossas batalhas, porque se a gente for arrumar confusão por tudo que nos desagrada, a gente não faz outra coisa na vida. Então a gente escolher aonde vale a pena botar energia, aonde vale a pena a gente brigar, é um desafio para a nossa existência. Outro, criação de propósito. Principalmente quando a gente toma consciência, eu falando disso de novo, de conceitos como sobrevivência da alma, reencarnação, espiritualismo. Quando a gente entende que a vida não acaba e a gente se pergunta, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero semear? A gestão do tempo. Porque nenhum de nós sabe se veio para correr uma maratona ou simplesmente 100 metros com barreira. A gente não sabe quanto tempo. Não sabe se é amanhã, não sabe se é daqui a um ano, mas a gente sabe que vai acontecer e que esse dia vai chegar. E quando a gente fala em gestão espiritual, é exatamente o que eu vou fazer no meu hoje e no meu agora, porque o amanhã não é uma certeza. O equilíbrio entre a nossa vida material e a nossa vida espiritual, porque muitas vezes a vida material leva a gente para um lado de descrença, para um lado de endurecimento. Mas a gente só consegue esse equilíbrio quando a gente também dá um tempo, deixa um espaço para tratar esse outro lado, que na realidade é o nosso eu verdadeiro. Então a verdadeira pátria, a nossa verdadeira pátria não é um mundo material.
A gente está de passagem. A nossa verdadeira pátria é um mundo espiritual. De lá nós viemos e para lá nós voltaremos. A quebra de paradigmas. Aí vem o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então a gente está aqui para aprender a ser flexível, a mudar e se adaptar. E é, aliás, por isso que a nossa espécie sobreviveu até hoje, enquanto outras não. Exatamente pela nossa capacidade de adaptação. O que mais que é legal? O autoconhecimento. Para eu poder trabalhar os meus pontos, eu preciso saber quais eles são. Então, olha só, é importante, conhece-te a ti mesmo, mas também enfrenta a ti mesmo. Qual é ou quem é o inimigo que a gente tem que derrotar? É a gente mesmo. Porém, perdoa a ti mesmo. A evolução não dá salto. E acima de tudo, ama a ti mesmo. A gente não pode amar ninguém se a gente não amar a nós mesmos. O autocontrole, para que a gente não se meta em confusão que não leva a nada. E assim também o controle das nossas paixões. Portanto, é preciso desenvolver a nossa disciplina mental. Porque a única coisa que a gente tem é o controle sobre a nossa mente, não sobre os eventos externos. Eles vão acontecer. E não somos capazes de controlar tudo. Diz a Joana de Ângeles, ninguém é culpado pelo que você está sentindo. É tu que optas pelos sentimentos que tens nesse exato momento. Só tu. E a gente pode ficar triste, mas a gente não pode ficar triste para sempre. A gente pode ter raiva, mas a gente entende que isso faz mal para nós mesmos. Então a gente tem que trocar a fase. E a gente sente o peso da nossa responsabilidade quando a gente desvia do bom caminho pelo reflexo imediato de alguma coisa que a gente fez que agrediu a nossa própria consciência. E nós sentimos o peso na nossa própria consciência, que só vai embora quando a gente conserta aquilo que a gente fez. É na nossa consciência que se encontram os grilhões que nos prendem aos sofrimentos. E além de tudo, a gente vai e cria para nós mesmos um outro problema, que é o das penas eternas, aonde a alma estaria condenada eternamente pelos erros que cometeu em vida. Mas e se a gente olhar que o tempo de vida e a história de cada indivíduo é única? Como que a gente baliza isso tudo? E segundo, qual seria o sentido para Deus, que é amor, que é sabedoria e que é justiça, criar um espírito e deixar ele sofrer eternamente? Ou pior, criar seres perfeitos, que não precisaram suar a camisa, não precisaram ralar para se tornar perfeitos, e ao mesmo tempo criar seres eternamente destinados a serem maus. Porque a gente ser mau cansa. É cansativo, é tedioso. Enquanto que ser bom é legal.
Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E aí vem uma coisa bacana, que para nós, aqui na Casa Espírita, é uma prova inegável dessa sabedoria, desse amor e dessa justiça divina. E é através dela que a gente encontra uma explicação racional, uma resposta inteligente para aquelas questões que incomodam o ser humano desde sempre. De onde eu vim? Para onde eu vou? E qual é o caminho? E sem a ideia da reencarnação, fica muito difícil entender esta lógica do de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o propósito, qual é o caminho. Então, na reencarnação, volta. A gente trabalha, ou a gente tem a ideia de uma vida, ou de uma existência, dividida em várias vidas. Porque se a gente pensar que um espírito perfeito, ele é aquele camarada que desenvolveu todas os seus potenciais intelectuais e todos os seus potenciais morais, em todas as áreas possíveis e imagináveis. Como é que isso poderia passar pela nossa cabeça? Como é que isso faria sentido de acontecer em uma única vida tão pequena, tão curta, como é a nossa vida física? Então, através da ideia da reencarnação, a gente entende que é possível reconstruir caminhos, reatar relacionamentos, resolver desavenças, vivenciar novas experiências em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes fases de evolução ética do mundo e do planeta. E também tira aquela ideia da separação e da perda dos nossos entes queridos. A ideia da reencarnação, ela traz uma coisa que é mágica, chamada esperança. De reencontrar, de consertar, de fazer diferente. Né? E ao longo dessas existências que a gente tem, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e a gente vai se desenvolvendo. E é assim que a contabilidade divina trabalha com a gente dentro de perdas e ganhos. E o interessante é que os verdadeiros laços que unem os espíritos não são nem de longe os laços sanguíneos, mas sim os laços de afinidade. Isso também faz a gente pensar que ao longo das diversas vidas que nós vivemos, qual seria o tamanho da nossa rede de relacionamento? Se nessa vida ela já é bem grande, imagina a somatória de várias vidas, qual seria o tamanho da nossa família espiritual? E também nos faz pensar que uma parte dela pode estar aqui conosco, mas talvez a maior parte dela esteja lá do lado de lá, torcendo ali na arquibancada e nos ajudando o tempo inteiro, falando assim, vai que você está quase lá, vai que você consegue. Né? E a gente tem aqui
algumas maneiras pela qual a vida chama a nossa atenção para as mudanças que a gente precisa fazer na nossa trajetória, para consertar coisas que não está lá dando muito certo. E uma coisa que todo mundo sente, que não vai depender de posição social, de conhecimento, ou seja lá do que for, é exatamente isso, a dor. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Portanto, aquilo que nos baliza, que nos iguala, é a dor. Todo mundo sente. E o grande desafio da nossa existência, sem dúvida nenhuma, é a gente se manter equilibrado. Mas, às vezes, como a gente já falou, é difícil. E, às vezes, a gente perde a estribeira, como a gente costuma falar, e aí o bicho pega. E aí a gente movimenta um monte de coisa em volta da gente. E depois tem que arrumar tudo. E quando baixa a poeira, vai sobrar um monte de coisa que não é legal. E esse aqui é complicado. Esse aqui é ruim de lidar. A gente pode dizer que o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E quanto mais você odeia alguém, mais você traz essa pessoa para juntinho de você. Mais você traz ela pertinho de você, mais você pensa nela. Quanto mais você pensa nela, mais próximo você fica e você realimenta esse processo o tempo inteiro. Isso faz muito mais mal para você, embora também faça mal para ela. Porque uma das coisas que a gente aprende é que tudo que a gente manda para o universo, entre aspas, volta para a gente. E quando a gente consegue trabalhar essa disciplina mental de uma maneira consciente, quando a gente entende que tudo que a gente manda para o universo volta, a gente começa a escolher o que a gente quer que volte. E assim a gente manda só aquilo que a gente tem certeza que vai voltar. Então é preciso que a gente conscientemente se livre desses grilhões que a nossa consciência cria. E uma das coisas mais importantes e mais sensatas, basicamente, é a gente aprender a importância do perdão. Porque enquanto o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, o perdão é algo que você dá, mas quem recebe é você mesmo. Porém, a gente também se condicionou a pensar que o perdão é uma graça. Quando na verdade não é. E nem vem de graça. Olha o trocadilho. O perdão é uma
conquistar. Eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que me dedicar para isso. Eu tenho que ter foco para isso. Perdão não é uma graça. Se alguém acredita nisso, sinto muito, vai ter decepções muito grandes. Perdão não é uma graça. Se a gente fez, a gente tem que arrumar. E o perdão, ele tem 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para apagar a falta, apagar os traços de uma falta e suas consequências. Primeira coisa que tem que fazer sentido: eu só posso me arrepender de alguma coisa que eu compreenda, entenda que eu fiz. Caso contrário, eu não tenho por que me arrepender. Visto todo aquele papo a respeito de ética e de moral. Então, se eu não tenho entendimento para alguma coisa que eu fiz ter sido ruim, como é que eu vou me arrepender disso? Então, esse é o primeiro ponto. E isso, às vezes, não vem no momento em que eu piso na bola, vem depois. Mas, no momento em que eu me arrependo, que eu entendo, vem a segunda fase, que é a expiação, ou seja, quando eu sinto todo o peso na minha consciência e um desconforto imenso, que só vai passar quando eu consertar, quando eu pagar até o último centavo a minha dívida. Quando eu trabalhar, suar, para arrumar aquilo que eu fiz. Demore o quanto demorar. Então essas são as 3 fases para eu realmente zerar a minha contabilidade: o arrependimento e o processo de expiação, que só termina quando eu resolver, quando eu arrumar e quando eu consertar. Perdão. Perdoar não é esquecer, esquecer é outra coisa. Porque a gente não consegue simplesmente fazer um recorte naquele trecho, naquela coisa, naquele sentimento, naquela emoção e deletar isso, não tem jeito. Mas o que seria o perdoar? Perdoar é lembrar sem sentir dor, porque o fato continua na sua memória. Só que a emoção e o sentimento que o fato te traz tem que ser outro. Porque você não vai simplesmente deletar, não tem como. Kardec diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então é aquele que aceitou a briga, que topou se reconstruir, mas isso não vale só para espírita. Isso vale para todo mundo. E aí a gente entra na questão da luz e da sombra, porque todos nós temos luz e temos sombra. Só que quando a gente percebe que a sombra está chegando mais perto, é a hora da gente correr para o lado iluminado. Por quê? Só existe sombra porque existe luz. E aí a gente fala de uma coisa que é bacana, que é o caminho. E quem foi? Vários, né? Mas quem que deixou um caminho bacana para a gente seguir? Foi Jesus, quando deixou para a gente o seu Evangelho. E coube a Jesus não só a tarefa
de trazer o Evangelho, mas sim de viver o Evangelho que ele pregou. E Jesus é o cara, porque é diferente de outros sábios, de outros, avatares que vieram, Jesus não fazia distinção com ninguém. Então Jesus pregava na rua, para todo mundo que quisesse ouvir, não perguntava se era bom, se era mal, se era prostituta, se era ladrão, se era cobrador de imposto, pai de família, ou seja lá quem fosse. Jesus acolhia a todo mundo. Jesus recebia de coração aberto todo mundo e ensinava a quem quisesse. Então o Evangelho não é de maneira nenhuma um dogma, mas sim um caminho de vida. Portanto, dizia Jesus, vigiai e orai. Não adianta só orar. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer as nossas escolhas. Porém, a gente pode e deve usar esse recurso, e eu encerro falando dele, como falei no primeiro momento, e a gente entende que a oração tem 3 aspectos. O primeiro deles a gente conhece, que é pedir. O segundo aspecto é agradecer. E o terceiro aspecto é exatamente o de louvar, no sentido de reconhecer a obra de Deus, que a gente faz parte dela e que a gente tem um destino. Cada um de nós quer ser feliz. E eu vou encerrar, eu gosto muito de musiquinha. Vamos ver se vai dar certo, às vezes não dá. Eu gosto muito de musiquinha espírita. Para mim, música espírita, vamos ver se vai funcionar. Acho que não vai. Acho que nós vamos estar sem áudio. Não veio, né? E aí a gente vai encerrando, pensando sempre no amanhã, pensando sempre que tem alguma coisa mais legal para a gente, guardada e reservada, e que a gente é capaz de trilhar um caminho bonito, caminho de felicidade. Obrigado a todos e um bom regresso. Boa semana. Agora veio. Sempre é o cabo. Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança. Seja sempre um caminho que se deixa de herança. Num novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos,
para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho